pega em alto nível assim já é mais complicado. Falaram para mim colocar a cerejinha no bolo, mas eu peguei um bolo aí meio bonitão. Não sabia que ia ficar tão bonito assim. Colocar uma cerejinha pequenininha do jeito que eu vou colocar, meu irmão, vai sumir a cerejinha. Eu estava pensando, eu tô me sentindo final de feira, sabe quando? Finalzinho de feira, cara. Chuchu que era 10 reais, 3 reais, 2 chuchu, agora eu estou vendendo a 50 centavos 5. Mas só que tem uma coisa, querido, no reino de Deus, as maçãs mais bonitas você pega na hora que a feira está começando. Amém? Querido, as pera mais bonita é quando a feira está começando, não é no final dela. Eu não estou querendo dizer em ordem de tratores hoje. Eu estou querendo te falar o seguinte: Deus tem o melhor para vocês. E esse melhor maçã, a melhor fruta, a melhor verdura, Deus fala assim: vinde comprar, mas vinde comprar de graça. Só precisa de uma coisa, uma disposição. Amém? Querido, precisa de uma disposição, porque eu sinto que Deus está começando algo novo nesse ministério também. Mas algo eu estou sentindo que vai acontecer nesse Brasil. Alguma coisa tremenda vai acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje o Dimas, quando me chamou, ele chegou e falou: Massal, eu queria que você falasse sobre um chamado profético, sobre esse chamado que eu tenho. Até um tempo atrás, querido, eu te falo que eu ficava numa luta, numa relutância de falar de ministério profético, de profeta, porque em muitas igrejas, porque existe uma confusão muito grande de dom de profecia e ministério profético, e não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem nada a ver. Primeiro que ministério, quando você pega um dom profético, é uma busca, amém? Amém? Ou você acha que você aceita Jesus, você já recebe o dom profético, de cara assim, já sai profetizando? Irmão, é busca. Paulo fala assim: olha, vocês têm dom. Paulo ainda chega e fala: ó, cara, eu oro. Paulo na época, eu acho que era muito sanguíneo, muito colérico. Eu oro em línguas mais do que vocês tudo. A obra que eu fiz, ponho todos os apóstolos no bolso, porque eu fiz mais do que todos eles juntos. Só que busca os dons espirituais, mas busca de profecia. Querera eu que toda a igreja profetizasse. Então Paulo, ele dá um respaldo, sabe, Adalto? Fala assim: olha, cara, se vocês buscarem o dom profético, vocês vão ter, porque é uma busca. Agora, ministério profético vem do alto. Quem pode dizer amém? Queria que vocês abrissem só uma coisinha em Jeremias capítulo, Jeremias 34, 33, deixa eu só ver aqui, irmão. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Desculpa, eu só errei o profeta. Ezequiel 33. É que eu estou com aquele versículo de Jeremias 33. Pega Ezequiel 33. Quando o Clóvis ele estava falando da onde Deus tirou ele, eu quero só falar uma coisa, da onde Deus me chamou. Porque quando Deus chama alguém, querido, a palavra fala que tanto querer como executar vem da parte de Deus. Mas eu sou obrigado? Não, ninguém é obrigado a nada. Mas Ele conhece o coração de cada um de vocês. Amém? Ele sabe que no coração de cada um de vocês existe um amém. Glória a Deus. Deus, pela onisciência dele, Ele sabe quem Ele chama. Tanto é que Ele fala que Ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Irmão, tem vasinho, querido, que você olha, aquele vaso só serve para um lugar, para colocar talvez uma samambaia dentro. Pega ele, coloca a samambaia, mas vaso de samambaia se pinta? Nem pintar pinta, fica daquela corzinha mesmo, põe ali no cantinho.
Uma vez eu fui para um lugar e comprei um vaso, irmão. Era um vaso desse tamanho, ou vaso bonito. Depois, com aqueles moveram e falaram que foi o diabo que colocou aquele vaso. Tudo aí entrei nessa e vendi o vaso, né? Que é muita coisa de diabolos, né? Essas coisas. Aí eu vendi o vaso, mas baita vaso bonito. Dá vontade, cada dia que chegasse lá, dar mais uma pintadinha nele. Que aquele vaso lá era lindo. Quem olhava, falou, meu Deus, que vaso bonito, mas desse tamanho, pintado, coisa mais linda. Deus sabe quem Ele faz. Teve uma vez que eu contei para algumas pessoas, e foi um tempo de muita luta, porque ministerialmente, eu falei que muitas pessoas roubaram minha pregação, né? Esse aqui foi o que roubou mais um pouquinho, porque ministerialmente, roubou não, irmão, desculpa a palavra, ministerialmente, Deus Ele coloca no coração de cada um de nós qual é o chamado, qual é o ministério, tá bem? Só que muitas vezes nós temos uma relutância, uma luta. Muitas vezes Satanás quer que você esteja com uma falsa humildade. E eu tive por muito tempo essa falsa humildade em relação ao pastorado, em relação ao chamado profético. Mas teve uma vez que eu estava numa ministração, um homem de Deus, né? Eu já falei para vocês do Issan. Pega lá, tem uma ministração dele, o Issan Ilau. Pega no YouTube que vocês vão conhecer esse homem aí. Se vocês nunca viram pessoa colar na parede, vocês vão ver pessoa colar na parede. Mas sabe que mistério é esse? Eu vi. Pessoa que não conseguia sentar, sair do banco. Porque ele falou, não está crendo na pregação. Senhor, Espírito Santo, cola no banco. Eu falei para algumas pessoas. O rapaz foi o único que ficou, igreja um pouco maior que essa, o único que ficou sentado no banco lá. Todo mundo já tinha saído, ele não conseguia sair. Irmão, não brinca com o Espírito Santo. E naquele dia eu vi aquele homem ser usadíssimo, e eu precisava de uma resposta, porque alguma coisa estava mexendo aqui dentro. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Naquela hora o Issan falou assim, olha, o que Deus tinha para dar, Ele já falou. Eu falei, puxa vida, acabou. Ele falou, mas o Espírito Santo me revela que tem 10 pessoas que falam assim, Senhor, fala comigo. Eu falei, quem são as outras 9? Que um era eu. E aí ele chega e fala, o Espírito Santo vai te acordar de madrugada e ele vai dar uma palavra para você. Naquela madrugada eu fiz um acordo com a Adri, eu não chamava ela não me chamava, porque é o Espírito Santo que tem que me acordar. E quando eu acordei de madrugada, ela estava na sala, eu vi a luz por baixo da porta, assim era a sala, a luz acesa, eu só falei, Dri, aí eu escutei uma risada, ela falou, Massal, vem cá. E aí quando eu fui, ela falou, Massal, eu acordei antes que você, o Espírito Santo me acordou, e ele me deu uma palavra. Só que eu falei, Espírito Santo, não foi você que essa palavra é para o meu marido? É. Então você acorda ele. E na hora que ela falou isso, eu acordei. E gente, quem já caminhou comigo? Gente, eu sou uma rocha. Para dormir eu sou uma rocha. Só o Espírito Santo para me acordar mesmo, irmão. Porque eu acordo todo mundo, mas para alguém me acordar é difícil. Uns falam que eu ronco. Eu não sei, eu nunca vi. Só que eu falei, qual é a palavra? A palavra está em Ezequiel 33, versículo 31, diz assim: e eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para ele como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que toca bem. Porque ouve as tuas palavras, mas não as põe em obra. Mas quando vier isso, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Aqui foi o meu chamado. Foi o dia que Deus me chamou para o ministério. Aí depois de um tempo eu vim para Curitiba, e um chamado pastoral. Amado, eu só quero falar duas coisinhas sobre o profeta. Não é essa a palavra que Deus tem. Eu quero falar que Deus tem um chamado ministerial sobre a vida de vocês. Amém? Na Bíblia fala sobre 5 ministérios. Se você pegar ali em Efésios, ele vai falar, Efésios 4, ele vai falar sobre os ministérios. Amém? 5 básicos, ministérios de governo, mas existem vários outros ministérios. Amém? Quando Deus fala sobre profecia, Deus dá um dom de profecia para o Sidney. Eu tenho reconhecido na vida do Adriano ele com um chamado
nesse nível profético, com dom de profecia. Eu tenho visto isso ocorrer na vida deles. Vejo um chamado pastoral tremendo. E isso é algo que vai para quê? Para servir a igreja. Amém? Só que tem uma característica: o ministério profético já é diferente. Irmãos, eu não quero falar que eu tenho que muito melhorar em muitas coisas na minha vida. Amém? Vocês também? Glória a Deus. Nós precisamos melhorar em muitas coisas. Eu preciso melhorar muito na minha vida. Só que quem tem um chamado profético, ele não aguenta conviver com pecado. Se você vê um irmão pecar, aquela coisa, você vai te angustiando, você já está querendo ir para cima da pessoa, está querendo dar um jeito para aquela situação ser acertada e não sei o que lá. O ministério pastoral não, o ministério pastoral já chega para o irmão: ô querido, poxa, você roubou aquele banco, puxa vida, mas você se arrependeu? Arrependi. Ah, glória a Deus que você se arrependeu, que maravilha. Ô pastor, mas eu queria ficar com dinheiro. Ô irmão, vamos orar, né, para ver se Deus quer que você fique com dinheiro. O profeta, querido, já está querendo ir lá na delegacia. Fala, vai ter que ser preso hoje. Eu às vezes vejo a Célia assim, não que ela seja um ministério, mas às vezes, filho, a Célia, se tivesse uma metranca, já queria matar ali mesmo. Mas do mesmo jeito que tem, a pessoa chega e fala: mas olha, eu queria ser curado. Não, ela já derrete. Ela já chega e fala assim: não, vem cá, eu vou cuidar de você. E cuida. Célia cuida. Mas querido, isso tudo nós estamos falando de ministérios que é para quê? Para servir a igreja. Você já imaginou uma igreja que todo mundo é pastor? Como que ficaria essa igreja? É só pastoreando. Oi, Deraldo. Ô filho, faz 1 ano que você não vem na igreja. Tadinho, te machucaram. Machucaram você? Nossa, Deraldo, vamos lá. É o pastorado. Já pensou uma igreja que só fosse profeta? Deraldo, preciso conversar com você. Tem uma palavra de Deus sobre a tua vida. Vem que eu vou te passar. Irmão, o mestre, pega a pregação do Luciano Subirá. Nós vamos dividir hoje essas ministrações em 10 palavras. Vai ser 10 semanas, né, que nós vamos estar ministrando. O mestre quer esclarecer, trazer aquela pureza. O evangelista, querido, ele não quer ninguém dentro da igreja. O evangelista, ele queria que todo mundo estivesse lá no Bacaitava. É ou não é? Cadê os evangelistas? É ou não é? Vamos todo mundo para fora, vamos buscar as vidas. Faltou um, quem? Os apóstolos. Quem são os apóstolos? Os que vão abrir a igreja, vão arrancar toco. Hoje tem uma comissão que fala assim, que a igreja, os apóstolos, é aquela comissão dos maiores da igreja. Irmão, se você for ver, o apóstolo é o menor. É um arranca-toco, que vai começar a cuidar da igreja, cuidar, levantar, vai bater todos os ministérios, é pastor. Quando a igreja estiver formada, ele pega, coloca um pastor ali, vai para a próxima. Irmãos, hoje nós estamos numa época que isso precisa ser muito bem entendido. Por que eu estou querendo dizer isso? É necessário todos esses chamados. O que o Adriano pregou de Deus. Deus, ele está querendo mostrar aos ministérios, o chamado que Deus tem para cada um. Ele esclareceu para você tudo o que você precisa saber. Mas você quer o ministério? Você quer exercer o ministério que Deus tem para você? Você quer ou não quer? Quem quer? Irmão, eu vou me fazer das palavras de um homem que era chamado Moody. Ele falou assim, naquela época, ele falou assim, hoje os cristãos estão morrendo todos diabéticos. Todos eles estão diabéticos. Por quê? Porque o evangelho que está pregando é um evangelho de açúcar. É um evangelho de açúcar. Hoje nós estamos no evangelho de açúcar. E o que eu preciso para uma pessoa que está diabética não morrer? O que eu preciso? O que eu preciso tomar? O quê? Irmãos, um monte de gente está indo tomar insulina. Sabe o que é insulina? É esses crentes que ficaram a vida inteira escutando uma palavra de açuquinha. Olha, prosperidade. Irmão, você tem que ser próspero, você tem que orar. Querido, você tem que ter um tete a tete com Deus. Você tem que fazer jejum e oração para que Deus te dê uma esposa bonita. Você
Você duvida que isso fala na igreja? Irmão, a sua esposa tem que ser mais bonita, o seu esposo tem que ser o mais bonito, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter a melhor casa. Irmão, em vez de levar os cristãos para o céu, está trazendo para essa terra. Eu estou te falando hoje como um profeta, só para que você saiba. Você não queria uma pregação de profeta? Hoje a pregação é de profeta. Querido, o profeta quer levar o povo para o céu, amém? O chamado dos homens de Deus, muitos chegam e falam: João foi profeta. Nunca João foi profeta. A palavra de Deus fala o seguinte: João, és tu Elias? Não sou. És tu profeta? Não. Quem és tu então? Eu sou o quê? Eu sou aquele que veio endireitar o caminho do Senhor. Amém? Tem muitas pessoas que estão se auto-intitulando e falando: aquele é, aquele não é. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Eu sou o pastor dessa obra, eu quero levar vocês para Deus. Só que eu não posso empurrar, eu posso ensinar a chegar ao caminho. Como um profeta, eu tenho que chegar e trazer uma palavra de profeta, porque para você entender o seguinte: você é uma boca profética na tua casa. Amém? Amém ou não? O ministério profético não é somente você ter um ministério. Não, como eu sou um pastor da minha casa, eu tenho um ministério pastoral, eu não vou falar nada. Não, querido, você tem que abrir a tua boca como um profeta na tua casa. Na igreja, com certeza. Só que a palavra do Senhor fala o seguinte: nós estamos na época que o evangelho não é o evangelho. E se o evangelho que nós estamos lendo não é o evangelho, eu quero te fazer uma pergunta, irmãos: que evangelho é esse que está sendo pregado? Eu queria que você abrisse em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Se não é o evangelho, porque o evangelho que Paulo pregava era um evangelho também de renúncia, um evangelho do poder de Deus. O evangelho que Jesus Cristo pregava, ele falava assim: ó, pode vir, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. O evangelho que Jesus Cristo falou para pregar é o evangelho do reino. Reino de quê? Dos homens ou do céu? É dos homens ou do céu, gente? É lá dos céus. E o evangelho do reino dos céus é espiritual ou carnal? Irmão, você acha que Deus se preocupa tanto com a tua carne quanto a sua salvação? Deus está preocupado com você, com Ele, não com você aqui na terra. Não adianta você achar que Deus ele vai te dar todas as coisas, vai te dar tudo que você quer nessa terra, e mesmo que você se perca, Deus vai estar feliz. Deus não está feliz. O que está escrito em Gálatas 1:8? O que vocês entendem com isso, querido? Que evangelho está sendo pregado por aí? Irmãos, estão pegando o povo e levando para a terra. Eu não quero absolutamente dizer assim, ó, venda tudo que você tem. O que eu estou querendo dizer, querido, você não pode amar o que você tem. Amém? Eu assisti um filme, no final foi muito forte. Nós passamos até aqui o filme, mas no final ele falava assim: as coisas mais importantes não são as coisas, porque as coisas mais importantes são seus filhos. Quem pode dizer amém? É a tua esposa, é o chamado que Deus tem na tua vida. Irmãos, teve uma mulher chamada Susana Wesley. Essa Susana Wesley, ela tinha nada mais e nada menos que 19 filhos. Sabe de quem ela era mãe? De John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley? O irmão dele, eu não sei se é Joseph Wesley, eu não sei como era o nome do irmão dele, é o que fez a maior quantidade de hinos da harpa cristã. O irmão dele. Ele, irmão, foi o maior avivalista, junto com outros dois, na época dele. A mãe dele tinha 19 filhos, e o testemunho dela é falar assim, ó: com todo o trabalho que eu tenho, sempre eu tenho uma hora para ficar buscando o meu Senhor. Amados, hoje, as mulheres têm quantos filhos?
Quero te falar, quanto tempo você tem para liberar 1 hora para Deus? Não tem tempo. Não tem tempo. Quem já ouviu falar de John Knox? Já ouviu falar desse homem? Talvez você não escutou muitas coisas dele. Porque esse homem, ele fez a diferença, era um escocês. John Knox era um escocês. Esse homem, ele buscava Deus com integridade, irmão. Com integridade. Eu até escrevi algumas coisas aqui sobre ele, porque ele viveu na época de 1550, ele buscava o Senhor com integridade. Só que começou a ter uma guerra tão grande na Inglaterra, da Inglaterra contra a Escócia. E esse homem era tão íntegro que a própria rainha da Escócia chegou e quando escutou, porque falou: olha, o exército da Inglaterra está vindo para nos matar, está vindo contra a guerra. A rainha falou: eu não temo o exército da Inglaterra, eu temo a oração de John Knox. Quem pode dar glória a Deus? Irmã, nós estamos falando de uma rainha que estava vindo uma guerra. E gente, não pense você que a Inglaterra é tão longe assim da Escócia. Ela faz parte da Grã-Bretanha, dos 3 países, país de Gales, Inglaterra e Escócia. Eles estavam vindo. E para uma mulher falar uma coisa dessa, que esse homem era impactante. Depois de alguns anos, ele saiu da Escócia. Quando volta, a Escócia tinha se tornado um país católico. E ele começa a orar. E teve um testemunho da esposa dele, que ela ia levar comida. Ele falou: como eu posso comer, sendo que o meu país, o meu povo está sendo destruído? Querido, que integridade tem esse homem? 1 ano depois, a Escócia inteira foi considerada protestante. 1 ano depois. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode aplaudir a Jesus? O Brasil precisa levantar os profetas. No Brasil precisa levantar os homens de Deus, os profetas, mas que tem um coração que nesse John Knox. Suzanne Wesley, uma mulher de Deus, gente. Teve um testemunho de uma mulher que eu não me lembro. Ela chega e ela só lia João 3,16 para os filhos. Viraram pastores, viraram governadores, todos eles tementes ao Senhor. A mulher só falava João 3,16 toda noite para os filhos. Irmão, é integridade isso. É integridade. Eu não tenho essa integridade, eu vou ter em nome de Jesus. Porque eu quero falar em nome de Jesus Cristo. Eu sou um profeta que Deus vai me levantar nessa nação. E eu não vou ficar só aqui, eu vou em outros lugares. Como tem você, como tem você, como tem você, como tem você. Você não pode de forma nenhuma negociar o ministério que tem na vida de vocês. Não pode. Porque muitas vezes, querido, no meu ouvido, muitas vezes veio palavra para me desanimar. Palavras de pessoas que não tinham direção. Por isso que eu não aceito. O Luciano, eu amo esse irmão. A Mara, eu amo tremenda. Só que se um dia o Luciano falar: olha, Deus falou para a Mara que é para a gente vir para Curitiba, eu não vou aceitar, Luciano, porque a direção está na tua vida e não está na vida da tua esposa. Quem pode ser glória a Deus? Queridos, eu quero dizer que Deus, Ele tem uma integridade. Quando Ele chama um homem, mesmo que aquele homem não esteja da forma que Ele quer, mas Ele vem falar com ele. Adão tinha pecado, Eva tinha pecado, mas Deus não vinha falar com a Eva, Deus falava com Adão. Você é machista? Não sou machista, muito pelo contrário. Todas as mulheres querem um marido que realmente cuide dela, que proteja ela. Tem mulheres que falecem a Jezabel. Por que Jezabel? Porque o homem é um banana, é um acabe. Irmãos, hoje está na hora de levantar os grandes homens de Deus com direção. Você acha que esse John Knox não tinha direção? Irmão, foi tempos e tempos. Já pensou, João, já pensou um dia o presidente da república falou: olha, eu temo muitas coisas, mas o que eu mais temo é a oração daquele homem. Já pensou, irmão? Esse Brasil vai ser transformado. Esse Brasil vai ser transformado. Por quê? Porque teve um homem íntegro nesta nação. Hoje nós vemos, querido, muitas pessoas, e pessoas que eu considero ainda, vejo falhas, mas os valores foram transformados. Os valores foram mudados. Enquanto estava pequenininho, estava todo quebrantado. Quando cresceu, acabou. Agora é comissão apostólica daqui, comissão profética de lá, que precisa 3 carimbos com os anjos do Senhor para fazer parte da comissão. Ah, gente, para com isso. Para com isso.
Hoje, qualquer coisa que nem da nossa irmã chegar e falar assim, pelo estereótipo da pessoa, por ser gorda, não pode ser líder. Para com isso, irmão. Está se preocupando com outras coisas. Vamos começar a se preocupar com o reino de Deus. Vamos começar a se preocupar com aquilo que é de Deus. O que o Adriano falou, eu tenho certeza, veio da parte do Senhor, porque vai ser transformado. Essa igreja começa um novo tempo. Eu estou sentindo algo diferente que está acontecendo. Mas a gente precisa se levantar, começar a buscar mais a Deus. Nós precisamos ter integridade. Tem pessoas que oram, por quê? Porque precisam orar. Mas tem aqueles que desejam orar. Aqueles que desejam o poder de Deus, a graça de Deus. Amados, eu quero te fazer uma pergunta. Já pensou se nós chegássemos por 7 dias, ficar, Senhor, eu quero fazer um propósito nós aqui, ó. Senhor, tem 30 homens aqui desejosos pela tua presença. E a gente fez um acordo. Nós queremos toda essa região, nós vamos ficar 7 dias jejuando aqui. Nós vamos só tomar água aqui nesse lugar. E nós vamos buscar a tua presença. Irmão, você sabe o que vai acontecer com esse lugar? Vai ser impactado com o poder de Deus. Quem crê no poder da oração? Sabe o que o inimigo quer? Te arrastar para a terra cada dia mais. Sabe o que Deus quer? Ele quer te trazer para o céu. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão assentados em lugares celestiais. Aqueles que estão em Cristo, ele começa a olhar de cima as coisas, não olha de baixo. Os crentes que olham de baixo, irmão, ele só vê briguinha entre irmãos, só probleminha entre irmãos. Mas quem está em Cristo Jesus, ele começa a olhar lá de cima. Amém? Eu começo, sabe, Paulo, ver essa região ser tão transformada pelo poder de Deus. Eu estou começando a olhar naquele portão, vindo pessoa mancando. E já no campo de futebol aqui, ó, a pessoa saindo pulando, gritando, falando, fui curado. Vocês crêem? A palavra de Deus fala que para Deus não há impossível. Nós muitas vezes, nós que duvidamos. O Espírito Santo, ele está desejoso. Essa palavra, que ela seja realmente um prisma na minha vida e na tua vida. Sabe para que serve o prisma, irmão? O prisma você coloca, a luz ele bate, dividir em cores. O que está querendo dizer? Muitas vezes a gente vê a luta. Só que existe um prisma, querido, que a gente vai discernir essas lutas. A gente vai discernir o porquê que está acontecendo todas as coisas. Amém? Para Jesus, quando Pedro chega e fala assim, não Jesus, não vai não que vai te matar. Ele fala, para isso eu vim. É para isso que eu vim, gente. E eu não vejo chegar a hora. Eu estou esperando ardentemente essa hora. Eu quero que chegue essa hora, porque eu vim para isso. Irmão, para que você veio? Ou você acha que Deus mandou a gente aqui para o Bacaitava por quê? Irmão, é um quebra-cabeça que nem o Dimas está falando, que nem eu muitas vezes entendo. Deus colocou no meu coração um desejo de fazer uma igreja numa chácara. O João sabe disso. Um desejo de estar numa chácara. Esse era o desejo do meu coração. Agora sei lá por quê. Daqui a pouco o João acha essa chácara impossível comprar. E quase todos sabem a história aí. Nós compramos de uma forma sobrenatural. Hoje nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui, irmãos? Hoje vem mais membro aqui, João, do que vinha lá no Santa Cândida. Sabia? Vem mais pessoas assistir o culto aqui do que Santa Cândida. O Paulo foi salvo graças a esse trabalho, graças a Deus. Conquistou ele, conquistou Gilberto. Irmão, teve uma pessoa que foi lá na casa, lá, porque vai estar tendo os cursos aqui de quinta-feira, se vocês não sabem, vai ser de quinta. E quando a outra irmã puder, de segunda. Foi lá falar, por favor, eu quero fazer parte desse... Eu quero fazer esse curso, eu estou precisando fazer esse curso. Foi lá para se inscrever, aí a Adri, para se acertar. Isso aí para mim já foi motivador. Aí a Adri chegou para mim e contou na sexta-feira, falou, Massal, na quinta-feira, começou o curso lá. Nós tivemos uma reunião, tudo, e teve uma mulher, não sei quem foi, falou assim, olha, eu estou dando graças a Deus por esse curso que eu queria fazer. Eu pedi até a conta do serviço só para fazer esse curso. A Adriana falou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Irmão, veio aqui 15 mulheres dessa região. Nós vamos ganhar essas mulheres para Jesus totalmente. Nós vamos ganhar a tua família totalmente para Jesus, Senhor. A sua família nunca vai ser tão feliz como é. Amém?
Por isso, querido, que eu vou te falar, tem coisas que a gente muitas vezes não sabe o que está fazendo. A Bíblia fala que os filhos de Deus são como o vento, não é? Como o vento. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Daqui a pouco nós estamos aqui. Olha que lugar bonito, gente. Eu não sei, para alguns pode ter lugar muito mais bonito, mas gente, que igreja bonita. É ou não é, Ederaldo? Igreja bonita. Mas por que bonito? Para a gente ficar olhando? Não. Porque nós vamos trazer os reis para esse lugar aqui, ó. As rainhas nós vamos trazer para esse lugar. Tem igreja que acha o seguinte: para uma igreja ser próspera, ela tem que estar no centro da cidade, onde tem um monte de movimento. E Deus chega e fala: ó, eu vou fazer uma igreja próspera lá no Bacaitava, lá onde não tem ninguém. Eu vou fazer daquele monte de bêbado que estava lá os evangelistas da última geração. Eu vou fazer daqueles bêbados, daqueles problemáticos que ninguém queria mais, sabe o que? Os profetas que vão andar por esse mundo inteiro. Esse é Deus, irmãos. Queridos, eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes nós não conhecemos com quem nós servimos. Muitas vezes você foi apresentado como aqueles homens. Quando Paulo chega numa região e fala assim: olha, já oraram para imposição sobre o batismo do Espírito Santo? Aí falaram: mas nós nem estamos sabendo o que é Espírito Santo. E muitas vezes foi nos ensinado aquele evangelho açucarado, que vem, que Deus vai transformar a tua casa, Deus vai te dar um carro, uma casa, Deus vai dar isso. Gente, o evangelho que era pregado por Jesus era o evangelho de poder. Paulo tinha muito conhecimento, mas ele falou assim: olha, eu quero falar para vocês, que se fosse com palavra de persuasão, eu dominava, colocava todo mundo no bolso, porque ó, eu era fariseu, eu acordava e dormia aos pés de Gamaliel, eu conheço melhor do que todos vocês. Paulo era Paulo, mas não, eu trouxe o evangelho de poder para vocês conhecer a Deus. O evangelho dessa região vai ser o evangelho do poder dessa região. Amém? Tem um irmão, querido, que em 1970 e alguma coisa, hoje ele está falando muito sobre prosperidade. Eu esqueci o nome dele agora. Morre Cerulo. Maracanãzinho não, Mineirão. Mineirão, lá em Minas Gerais. Quando ele estava lá, era numa época ainda militar. E aí o que acontece? Ele veio para fazer uma conferência, eu não sei se é conferência o nome, lá no Mineirão. Todo mundo ia. O exército falou que se Morre Cerulo entrasse no Maracanã, no Mineirão, iam matar ele. Aí teve uns irmãos que foram lá no hotel onde Morre Cerulo estava. Chegou e falou: irmão, quero falar com você. Fala, queridos. Isso aí eles falando em inglês. Ele falou: querido, não vá lá no Mineirão, porque eles já estão preparados para te matar, irmão. Não vá. Morre Cerulo olhou para eles e falou: queridos, o Deus de Abraão, de Jacó, ainda vive. Aleluia, ainda está vivo. E ele passou, querido, que os guardas que estavam lá, todos eles não conseguiam levantar as armas. As armas estavam ali, fizeram que nem uma fileira. E o Morre Cerulo entrou, foi um baita evangelismo. Muitas vidas foram transformadas. Morre Cerulo, querido, eu estava lá em São Paulo, quando eu falei para vocês. Quando eu nunca tinha visto um dom de maravilha operar como operou na vida daquele homem. Uma menina, uma negrinha, desse tamanhozinho, não tinha o globo ocular, não tinha os olhos, não tinha, era carne fechada. Ele começou a orar. Para muitas pessoas poderia ser terrível essa visão que nós vimos. O olho começou a brotar. Quem pode dizer glória a Deus? Irmão, o Deus de Abraão, de Jacó, o Deus todo-poderoso de Isaac ainda vive hoje. E Ele também está aqui no Bacaitava. Amém? É preciso levantar os homens com a voz profética sim na tua casa, porque não adianta também você fazer a obra de Deus se a sua casa não é salva. Ediraldo, você vai ser salvo, a tua esposa vai ser salva, o teu filho vai ser salvo, porque você é o sacerdote dessa casa. Amém? Você é o sacerdote do teu lar. E nós somos a igreja nesse Bacaitava. Deus está precisando dos homens valentes. Os valentes de Davi não precisa muito. Ele mata 1000. Irmão, para Deus não é isso. Mas para Deus ele precisa de pessoas corajosas que têm fé. Amém? Irmãos, esse evangelho que está sendo pregado, querido, sai fora disso. Vai te deixar somente diabético. E esses que viveram nisso, eles precisam de insulina.
E o que acontece, João, se acaba a insulina? Se acabar a insulina, morre. Sabe o que eu quero dizer? Tem muito crente aí, irmãos, que viveram tanto nesse evangelho de açucarzinho, que eles não aguentaram mais, não aguentam viver em outro evangelho. E o que ele precisa? A insulina muitas vezes é você e você. Tem que ficar lá segurando o irmão, porque o irmão chega, ai querido, o pastor Massal falou que agora eu tenho que orar mais, eu não gosto de orar, eu preciso orar, querido, você precisa, aí você precisa ficar lá como insulina. E aí se você morre, sabe o que acontece? Morre junto. Por quê? Foi contaminado por um evangelho maldito, um evangelho que não é evangelho de reino, porque o evangelho de reino é renúncia também, irmão. Amém ou não? Queridos, eu estava em São Paulo, eu tinha sido mandado embora da firma, mas eu tinha, o meu apartamento já estava pago, só que eu não tinha dinheiro do banco, porque eu estava empregado, eu peguei o dinheiro do banco, fiz a quitação do apartamento, dei um glória a Deus, falei, quitação, apartamento meu, aleluia, uma prestação a menos, estava tudo na benção, fui mandado embora, irmão. A minha indenização não deu quase nada, tinha tirado quase todo o dinheiro. Querido, quando fui mandado embora foi um rebuliço, só que Deus tinha falado que eu ia sair de lá. E quando eu vim aqui para Curitiba, porque meu telefone, eu falei para vocês, que o meu telefone celular e o carro foi roubado, irmão. Quando Deus tem um chamado, a bênção não acontece sozinha, vem um monte. Então fui mandado embora, roubaram meu carro, roubaram meu celular, tudo no mesmo mês. Irmão, aí o telefone de casa, eu ia lá, tocava o telefone, eu atendia, silêncio. Aí daqui a pouco ficava uma semana sem funcionar, 2. Sou assistente técnico, estou terminando. Sou assistente técnico, eu precisava do telefone, precisava de um carro, precisava do celular. Apesar que da época era aquele startup, sabe, que eu puxava a antena assim, ó. Roubaram tudo. Aí eu usava o telefone da minha casa, aí Deus falou, o telefone você está precisando? Cortou o telefone também, aí o telefone não funcionava. Chamava lá de São Bernardo, como chamava? Borda do Campo, lá não sei o que lá. Da borda. Aí vinha lá em casa, mas não tem problema nenhum. Quando eles vinham, o telefone funcionava. Falando, que maldição esse telefone. O que é isso? Tá normal o telefone. Ele saía, o telefone parava. Eu falei, Dri, é Deus no negócio. E ela lendo Jó. Eu falei, ixi, vou perder você. Não tinha filho, vou perder tudo. Irmão, não funcionou nada. Mas quando aquele telefone funcionou, era me chamando aqui em Curitiba. Escuta só. Deus falou que eu ia sair de São Bernardo. Amém. E aí eu vim aqui para Curitiba atender o Renato. Fui até Pomerode. Alguém conhece Pomerode aqui? Cidade gostosinha, bonitinha, gente. Bonitinha mesmo. Aí quando eu voltei, o Renato chegou e falou, Marcelo, fiquei sabendo que você foi mandado embora da Thyssen. Falei, saiu. O Ederaldo estava lá já. Já estava lá, já trabalhava lá uns 5 anos já. Cabeludão, roqueirão. Camisona. Lembro do Ederaldão, sempre foi amigão. Aí ele falou, não, cara, você vai ter que trabalhar comigo. Aí eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus do céu. De noite Deus deu um sonho para mim e para minha esposa. Eu trabalhando na Alberti e a minha esposa vendo o jornal escrito assim, ó, Curitiba, procurando casa para morar. Falei, Dri, é Deus no negócio. Não está tudo facinho? Tudo beleza? Deus falou que ia sair. Renatão ofereceu um dinheiro mais ou menos para mim vir. Antes, quando eu estava empregado, ele ofereceu mais. Depois que fui mandado embora, ofereceu menos. Falei, beleza. Então tá certo. Mesmo dia, Mercedes me liga e falou, Massal, corre aqui. Falei, por quê? Cara, abriu a vaga, é tua, de ser eletrônico na Mercedes. Quem conhece a Mercedes de São Paulo? É um complexo. A eletrônica de lá, gente, é um sonho de qualquer um eletrônico trabalhar. Só que Deus tinha falado para mim que eu ia me mudar. Se eu escolhesse a Mercedes, o que aconteceria? Eu não iria me mudar. Amém? Eu só peguei as coisas que para mim foi fácil. Adri, Deus não falou isso? É para vir para Curitiba, certo? Então não posso lá. Deus, ele sempre vai deixar 2 caminhos para você, meu irmão. Sempre 2. Vai ter um fácil e um difícil. Não quero dizer que o sempre de Deus é mais difícil. Para vocês, o que vocês queriam? Vamos dizer, entrar aqui na Eliabert ganhando 3,5 ou na Mercedes ganhando 5 mil? O que é melhor? Só que Deus falou para mim vir para cá. Para mim foi fácil. Falei, Deus está mandando. Aí eu liguei para o rapaz e falei, cara, eu agradeço. Mas sal, cara, não, agradeço porque eu já estou empregado. Puxa, que pena, cara, eu queria você aqui.
Gente, não negocie o chamado que Deus tem na vida de vocês. Vocês trilhando no caminho de Deus, vocês vão ver coisas tremendas. Você sabe por que tantas pessoas tiveram promessas e as promessas não aconteceu? É porque as promessas eram condicionais. Gerson, se você ficar nessa posição, você vai ver isso. Tem algumas pessoas que Deus fala, você vai ver isso, porque Deus já sabe que Ele vai escolher certo. Irmão, nunca negocie o chamado que Deus tem na vida de vocês. Vai ter um momento difícil. Eu participei da vida do Luciano, momentos difíceis. Agora está mais ou menos, alô. Mas querido, é no momento difícil que nós somos provados, querido. Tem pessoa, irmão, que parece pipoca. Está no chamado aqui. A igreja começou a dar problema. Dá um outro problema. Dá outro problema. Aí fica naquela. É que eu gostava do louvor daquela igreja. Aí fica em casa só cantando os corinhos da harpa. Mas daquela igreja eu gostava do avivamento. Aí fica lá orando. Aí fica só, irmão, nunca vai chegar em lugar nenhum. Deus tem um chamado na vida de vocês. Insista, fica no chamado, porque a palavra de Deus fala assim: aqueles que perseverarem até o, será o quê? Salvo. Sabe o que seus filhos precisam ver em você? Que vocês são fiéis e firmes. Tem muitos filhos que vê o pai muito inconstante. Qualquer lutinho, o pai está balançando para todo lado. O filho só está aprendendo, querido. O meu filho, ele tem que olhar em mim e falar: o meu pai na hora da dificuldade, na hora boa, na hora difícil, ele permanecia firme. Irmão, o meu pai, eu só quero falar mais isso. Que nem o Luiz Hermínio fala, quando o pastor falar que está no fim, não acredito, que não chegou no fim não, ele só estava querendo só para melhorar. Queridos, o meu pai, ele sempre foi muito trabalhador. Ele sempre foi muito comprometido com a família. Querido, eu nunca vi um desvio do olho do meu pai para alguma mulher. Nem um tipo de brincadeirinha sensual. Eu nunca vi meu pai roubar ninguém. Eu nunca vi. Teve uma vez, querido, o meu pai, ele era corretor. Depois a corretagem ficou muito difícil. Ele começou a trabalhar nesses caminhões de betoneira. Lá tinha uma firma chamada Polimix e Concrebras lá. E ele trabalhava na Polimix, depois foi para a Concrebras. Ele chegava em casa 1h da manhã, 2h da manhã. E saía às 4h da manhã. Quantas horas ele dormia? Queridos, eu estou falando isso porque a minha mãe falava que ele chegava 1, 2h da manhã. Teve uma vez que eu estava deitado e eu escutei um barulho e acordei. Quando eu fui do canto assim, porque na casa da minha mãe é um corredorzão, aqui tem um banheiro e aqui é a cozinha. Eu parei. Meu pai tinha chegado, eu acho que 1h da manhã, e ali eram umas 4 ou 5h da manhã. Ele estava cantando umas músicas japonesas e fazendo a marmita dele, que era um pouco de arroz e um ovo. Um ovo. Eu olhei para aquilo e falei: pai, o senhor, no meu coração, o senhor nunca vai passar essa dificuldade, porque um dia eu vou crescer e eu vou te honrar. Não deu esse tempo todo. Enquanto ele foi vivo, eu busquei honrar ele. Mas eu vi um caráter na vida do meu pai. Ele, quando aceitou a Jesus Cristo, querido, ele perguntava para todas as pessoas que eram líderes, até para Adriane, ele falava: para mim ser salvo eu preciso orar em línguas? Eu preciso buscar orar em línguas? Aí a Adriane falou: senhor Nobo, o senhor não precisa, porque isso aí é dom espiritual, o senhor é salvo. E ele chegava para um pastor e falava: Rodrigo, por favor, me fala a verdade. Eu não tenho salário, eu não tenho nada disso. Eu preciso ser dizimista para ser salvo. Aí o Rodrigo falou: mas o senhor não recebe nada, como que o senhor vai? Não, eu preciso. Aí meu pai era ofertante, ele buscou em todas as coisas, porque quando ele aceitou Jesus, ele entendia que ele tinha que ser fiel a Deus. E ele buscou a fidelidade. Querido, depois de 6 meses eu vi meu pai no caixão. E eu tinha uma antagonia, alguma coisa desse gênero, de 180 graus. Eu olhava para o meu pai e eu vi um homem salvo, ele sorrindo. Eu chorava, eu falei: perdi meu pai. E voltava e olhava meu pai sorrindo. Teve uma hora que eu olhei e falei: pai, o senhor me enganou mesmo, hein? O senhor foi antes que eu. Mas eu senti Deus falar: eu tenho uma obra na tua vida, você vai para o mesmo lugar que ele está. Irmãos, o que eu quero te falar? Vale a pena tudo isso, mas vai valer mais a pena quando você vê o final da tua trajetória e o chamado que Deus teve na tua vida, você não negociou.
você não furtou nada e você honrou a Deus. Quando você chegar no final da tua vida, você vai ser que nem Paulo quando fala assim, ó: combati o bom combate, guardei a fé, permaneci inabalável. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Põe a mão no teu coração. Pai, eu quero louvar a Ti, Pai, em nome de Jesus, por todo esse dia, Pai. Palavras, Senhor, que inquestionavelmente foram palavras que veio do Senhor, do Teu reino, Pai. Falaram aos nossos corações. E Deus, eu oro, Pai, para que Deus, nós não venhamos a ser apenas ouvintes, como diz a Tua palavra, mas que nós venhamos a ser praticantes. Pai, eu quero orar por mim e por esses homens, e lançar uma palavra, Senhor, profética na vida deles, que eles serão honrados, que eles serão pais, ó Pai, que verdadeiramente, Senhor, honrarão os filhos, fiéis sacerdotes, ó Pai, com a direção do Senhor. Pai, eu oro agora, Senhor, eu sei que o Senhor está dando direção, e eu oro para que esses ouvidos sejam destampados agora. O que esses sacerdotes muitas vezes não poderiam, não entendiam, Senhor, o chamado, Senhor, a direção. Eu oro para que os ouvidos estejam desengravados agora, e em nome de Jesus que eles escutem, Senhor, a Tua voz de uma forma plena. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que, Senhor, a vida de oração, a vida de busca, a vida, Senhor, deles, quando o Senhor venha crescer de uma forma tremenda, mas vai ser diferente, não vai ser aquela coisa imposta, não vai ser aquela coisa, Senhor, que, Senhor, é líderes que colocam, mas vai ser alguma coisa do Teu reino, o Espírito Santo enchendo eles de desejo de buscar a Tua face. Pai, levanta nessa igreja pelo menos um, John Knox, Pai, que foi um homem que honrou o Senhor. Levanta pelo menos um, mas se o Senhor quiser, levanta todos nós, Senhor, como homem, Senhor, que vai buscar o Senhor, Pai, e nós vamos escutar, ó Pai, que não é o exército que as pessoas temem, mas é a oração da comunidade evangélica, que, Senhor, faz a diferença. E em nome de Jesus eu oro por esses corações totalmente transformados. Pai, muito obrigado, Senhor, e eu te louvo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Chamar o Dimas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.